Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa. E eu sou o Rafael Crescalite. E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia, dessa vez na estrada. Então esse é um episódio extra que a gente está gravando, não faz parte da nossa programação de segunda-feira, mas para a gente conseguir falar, estamos aqui na estrada voltando de Divinópolis, Minas Gerais, e a gente está voltando do Conficom, um congresso, o maior congresso, né, de fisioterapia da parte do Oeste Mineiro, Centro-Oeste Mineiro, né? Que é organizado pela Ana e pelo André, muito queridos, recebendo a gente de novo, convidando a gente de novo. E esse congresso tem um carinho especial porque foi o último congresso que a gente foi antes da pandemia. E nisso, Rafael Crescalite continua pagando pedágios, ele não parou de pagá-los, ainda bem. E estamos aqui para manter tradições e gravar esse episódio no carro aqui, né? O famoso carpool, né? Eu espero que a gente não cante, né? Porque tem muito dessa tradição também. Então, só um podcast. Mas a gente vai falar impressões gerais do congresso. Então, vou apresentar todo mundo por aqui. Rafael Crescalite, tudo bem com você? Tudo jóia. Pra quem não sabe da história, acho que é episódio 4, qual que é? 5? Um dos primeiros. Um dos primeiros a gente gravou um episódio voltando desse congresso, né? Como o Fuku falou, a gente foi uma semana antes do lockdown, né? A gente veio, participou do congresso, tava se especulando ali o que ia acontecer. A gente voltou para São Paulo e aí, enfim, aí tudo parou, né? Então a gente resolveu, né, manter a tradição e gravar um episódio novo. Com certeza. Eu tô pensando se a gente não deixa só no YouTube, porque as pessoas precisam ver essa imagem. Todos os barulhos e tremedeiras, a culpa é do Rafael. Não, a culpa é da Rafael Dias. É do Rafael que não consegue dirigir, sem, não tá desviando os buracos, tá matando as tartaruguinhas aqui, né? É um problema. E a gente também tá aqui com a nossa querida Cíntia Lopes. Tudo bom, Cíntia? Oi, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui nesse episódio de tradição agora do Fisiortopedia. Estar aqui junto com os meninos, ter participado do congresso. Foi muito legal, foi muito especial. Foi meu primeiro congresso como palestrante, num congresso presencial, né? Então, muito legal estar aqui com todo mundo. Muito bom. Mas a Cíntia, ela tá falando com o primeiro congresso, mas ela tem uma experiência internacionais em congressos sobre projetos de doutorado. Então, assim, não é tão a primeira vez, né, Cíntia? É que antes a gente, né, eu tava como aluna, inglês, né? Não. Ela só falava inglês. Não é isso. É quando a gente tá como aluna, a gente usa ali um escudo, né? Que a gente tá como aluna, tá tudo bem, né? Se a gente dá um deslizezinho, como palestrante o negócio fica mais sério, né? Então, muito bem-vinda. A Cíntia estreou com o pé direito, com certeza, todos adoraram. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada palestra, mas a gente vai começar do começo e falar um pouquinho em relação a impressões gerais do congresso, falando de toda a convergência, temáticas. Então, vamos lá, Rafael Crescalite, impressões gerais do congresso. Olha, acho que no pós-pandemia os congressos estão começando a voltar agora, né? Os presenciais, grandes eventos. E foi muito legal, assim, porque eu tô acostumado a ir em eventos onde você tem, e tudo bem, acho que faz parte, né? Ter profissionais ali que vão olhar sobre diferentes perspectivas, mas no geral a gente vê profissionais que têm diferentes interpretações da evidência, né? As coisas não convergem muitas vezes porque a gente entende hoje que é o caminho mais atualizado, mais embasado. E esse evento, o que ficou marcado para mim foi isso, assim, no dia que a gente participou, todos os palestrantes tiveram falas muito alinhadas com o que a gente entende que são as evidências mais atuais e com um entendimento moderno sobre a dor. Então isso foi bem interessante, eu acho que para mim foi o ponto alto, assim. Muito bom, muito bom. Eu vou arrumar a câmera aqui, né? Porque você deve estar vendo que tá meio tortinha, mas a culpa é do Rafa, lembre. Tem que ficar fazendo curva, né, na estrada. Aí eu não sei que mania que é essa, mas tudo bem. Mas vamos lá, Cíntia, impressões gerais do congresso. Além disso, do que o Rafa falou, eu acho que foi a escolha muito feliz dos temas de cada palestra.
gente saiu um pouco daqueles temas tradicionais de somente atualização ali de quadros e de disfunções da fisioterapia. E a gente foi para um lugar mais de palestras que envolviam a gente ir para um lado mais reflexivo, de entender onde nós estamos enquanto profissão, do que a gente precisa fazer para se mobilizar, para aparecer, para mostrar mais resultados, para mostrar o quanto que a gente é importante dentro do sistema de saúde. E pensar mais sobre as nossas intervenções, sobre como a gente está atuando ali, usando as nossas estratégias e técnicas de avaliação e de reabilitação para entregar resultado e conquistar resultados ali com os nossos pacientes. Muito bom, muito bom. Então vocês viram que foi um congresso super interessante, extremamente importante de diversas temáticas, e assim como a Cíntia falou, eu também considero que a questão de você mostrar, elaborar um congresso sem temas tradicionais por patologia ajuda bastante, né? Então, pensando que tinha muitos graduandos ainda, né, até pelo público da região, os graduandos precisam sentir o que é esse mundo fora da faculdade. Então é um ótimo primeiro contato, uma ótima atualização para quem for, e é com certeza uma das coisas que para a gente acho que é super necessária construir dentro de eventos onde as temáticas são abordadas, tópicos mais específicos no sentido de que faz parte de todas as reabilitações. Então é mais fácil de você generalizar, né, todo o aprendizado, toda a discussão e não ficar pautada em patoanatomia, em condições específicas, porque a gente já sabe que o raciocínio deve mudar, deve ser orientado de forma diferente, né? Acho que a gente vai entrar em algumas particularidades aqui dos eventos, das aulas, né? Eu vou pedir para o Rafa começar também de novo, para falar um pouquinho da palestra dele, qual foi a mensagem geral e o que quis trazer assim, de principais tópicos. Bom, a minha palestra foi sobre dor crônica, tentando falar um pouco sobre o passado, o presente e o futuro. E é sempre aquela palestra, né, onde o tema é amplo, então a gente tem que escolher um caminho, né? E o que eu decidi trazer de caminho foi começar falando desde dos modelos conceituais e teorias para explicar sobre a dor ao longo de toda a história, como um passado até o momento, né, até nosso entendimento atual. No presente, comentando um pouquinho sobre esse conceito da dor crônica como uma doença, né, que a gente tem hoje já bem consolidado no sistema de classificação internacional de doenças, falando um pouquinho sobre o nosso entendimento da experiência de dor também, muito bem claro na atualização da definição de dor que a gente teve aí no ano de 2020, e trazendo as repercussões disso para a prática clínica, né, no entendimento do que os pacientes têm de queixa, para falar do futuro, principalmente em termos de, poxa, o que essa visão impacta, né, sobre o futuro das intervenções, novas possibilidades de intervenções, e sobre o entendimento de como que a gente de fato ajuda essas pessoas. Então, minha palestra foi muito voltada para dar essa contextualização geral sobre dor crônica, no caso. Muito bom. Cíntia, as suas impressões sobre a aula do Rafa? Sabatina. A batata quente aqui, não combinei. A banca de arguição do favor, Rafa agora. Olha, a gente falou, né, entre a gente sobre isso, como é legal, assim, desde quando começou o Fisioortopedia, eu escuto o Rafa falando sobre dor. E ver ele falando mais uma vez e trazendo outras bagagens que ele veio conquistando aí, indo atrás e carregando nos últimos anos, me dá uma impressão muito mais clara das informações que o Rafa traz, e fica mais claro para mim entender também todo esse percurso aí da dor crônica, de onde a gente está. Então, acho que o Rafa fez um apanhado assim geral e uma cronologia muito bacana, e ficou muito mais claro ainda de entender todo esse caminho que a gente percorreu, onde a gente está e onde a gente vai chegar. Muito bom, Rafa. Gostou da... Foi aprovado na banca. Foi aprovado, passou na edição. Bom, eu falo que a aula do Rafa é um assunto que se fala bastante. Hoje tem bastante pessoas que falam sobre dor, neurociência, mas o Rafa tem uma fala sofisticada, que eu acho que traz um tom elegante para aquela fala.
junto do terno e do blazer que ele tava, né? Que também ajuda na sofisticação. Mas eu acho que comentei hoje de manhã com ele em relação somente àquele slide sobre a timeline do entendimento de dor, né? Dos modelos que explicavam o que é dor. Acho que é um slide que é bem essencial e bem clássico para a gente poder, ele nunca vai se perder. E não importa que momento do tempo que a gente está, ele só vai sendo somado às novos entendimentos e teorias, né? Então eu acho que isso tem uma parte impressionante. O Rafa não utilizou nenhuma palavra difícil dessa vez. Foi um ponto fortíssimo, o que facilita todo o entendimento, que foi uma das grandes evoluções que o Rafa teve em todo esse tempo que a Cíntia está escutando ele. Com certeza, isso fez toda a diferença dessa vez. A gente estava anotando para ver se ele não falava nenhuma sigla, nenhuma palavra em inglês, ele não falou. Então, uma aula que está cada vez mais fazendo sentido, né? E quando a gente fala sobre o futuro do entendimento da dor, a gente pega as pistas atuais, né? Mas não deixa de ter um chute para onde acredita, né? Então, sabendo de todas as teorias comportamentais, mostrou o trabalho da revisão sistemática do doutorado dele, que é um trabalho que por um bom tempo vai se demorar para atualizar em relação àquele entendimento, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que ele também fecha a página de algumas teorias antigas que a gente sempre explicou pelos mecanismos clássicos, né? Então eu acho que por aí a gente acaba vendo que foi uma aula muito, muito bacana, muito interessante, né? Eu vi o Charlie, que é um médico que também palestrou lá, elogiando, né? Falando que é um tema complexo, como que ele abordou, então achei extremamente bacana. Parabéns, Rafa. Você é aprovado pela bandeira. Você até que sabe do assunto. Muito bom. Parece Muito que bom. esse menino entende do que tá falando. Exato. Meu sócio, tá? E agora vamos falar, Cíntia, me fale sobre o que você falou da sua aula, né? Olha, eu só fui lá no palco pra dizer que eu era amiga do Fukuzawa e do Rafa. E pra dizer que eu vou deixar aqui registrado, porque eu vou deixar aqui registrado, porque eu falei pra todo mundo lá no congresso que Fukuzawa é uma pessoa que é parada no metrô, é reconhecida no metrô, abordado, as pessoas elogiam o trabalho dele e assim, eu do lado dele, eu falei, gente, eu tô muito chique. E olha esse carro aqui, né? Tem gente que acho que pagaria pra estar nele. Então, além disso, de ir lá falar que eu era amiga do Fukuzawa, eu fui falar sobre o que eu venho estudando nos últimos anos, desde do início do meu doutorado, lá em 2017, que é a sinergia do movimento. Mas acho que a ideia principal ali do que eu quis trazer era dizer que o movimento também, assim como quando a gente olha para a dor e a gente já entende que ela é complexa da gente entender e que tem vários fatores ali associados para que ela aconteça e a gente tenha a resposta de dor, a resposta de movimento também é complexa. E muitas vezes a gente olha só para... eu falei especificamente de joelho, então muitas vezes a gente olha só para as alterações de movimento que acontecem no joelho e no quadril e a gente costuma fazer uma inferência muito direta. Então acontece aquela alteração de movimento, aquele paciente está se movimentando diferente do esperado e a gente já associa a uma fraqueza muscular de algum grupo muscular específico. Quando na verdade a gente deixou de olhar, né, ou a gente não tem olhado para quem manda, né, no movimento. Então, para fazer as pessoas pensarem que o movimento só acontece daquele jeito porque tem um maestro ou cérebro regendo toda a orquestra para que o movimento aconteça. E quando o paciente tem dor, tem alguma disfunção ali no joelho, parece que em algumas situações esse maestro rege de forma diferente o movimento, então ele manda informações diferentes para os músculos, para eles trabalharem, ou os músculos eles trabalham de forma descoordenada, desafinada, e isso gera um movimento ali diferente do que é o esperado para a tarefa que a gente está avaliando. Muito bom, Cíntia. Rafael Crescelante, suas impressões. Olha que a minha banca Vamos pra tá mais sabatina. difícil. Tá mais difícil. O cara que estuda controle motor, vai lá.
Eu até comentei ontem com a Cíntia, né? Eu acho que ela teve uma... É que vocês não, obviamente, estão sabendo, mas vocês não viram o show ali, né? Exato. Rolou toda uma dinâmica de apresentação estilo TED Talk. O pessoal super engajou ali, né? Tinham mais ou menos 400 pessoas no evento. E foi muito legal, né? Porque é um tema difícil, complexo, né? Não é uma coisa simples de se entender, né? O conceito de sinergia muscular e a aplicabilidade disso no contexto clínico. E a Cíntia conseguiu trazer, através de uma série de analogias, né? De dinâmicas, e depois trazendo o conhecimento de uma forma mais direta, assim, né? Sem aprofundar mais do que o necessário, mas trazendo o suficiente para as pessoas entenderem o conceito. Ela conseguiu trazer a ideia, várias vezes no slide, né, Cíntia? Que não é só sobre força, né? Hashtag não é só sobre força. A gente olhar o movimento do indivíduo, olhar o movimento como um comportamento, exige você conseguir olhar várias variáveis, né? E a gente talvez sempre olhou para força, mobilidade, talvez, em algum nível para essa coisa da biomecânica barra, né, a forma do movimento, mas assim, tem várias outras variáveis do comportamento motor que a gente precisa olhar. E eu acho que a Cíntia conseguiu trazer essa mensagem. Então, minha opinião foi a banca à prova ali, né? Com louvor, com louvor. Com louvor. Sensacional. Então, assim como o Rafa falou, eu acho que o que eu resumiria dessa palestra é uma questão de identidade, né? Acho que a Cíntia mostrou a identidade dela como palestrante, né? Então, chamem ela para palestrar, gente, que é muito bacana. Porque é uma palestra muito ímpar, né? Aquela palestra que provavelmente a gente não consegue pegar os slides e dar aquela aula dela. Então, literalmente, toda a questão da analogia, simplificar uma temática realmente complexa. Foi a primeira vez que eu entendi o que ela fez no doutorado. Depois de 3 anos ela explicando. Lucarelli sempre tentou me explicar, mas dessa vez eu consegui, né? Com a explicação da Cíntia, com as novas analogias, né? Então, Mauro Fantini, você fez um trabalho muito bom com ela. Ela agora está aprovada pelo Mauro Fantini também. Então foi muito interessante, né? E acho que complementando um pouco do que o Rafa conversou, tem muito uma questão de... Até comentei acho que foi com a Cíntia depois, que quando a gente fala sobre globalidade, né? Essa palavra até surgiu em outras palestras, era aquela coisa de você não olhar literalmente só para a articulação, mas olha para uma adjunta que está próxima. Ou uma muito distante, falando de uma interferência. Na real, né? Acho que a globalidade tem muito a ver com toda essa sintonia e essa sincronia que tem que ter do funcionamento. Então, quando a gente fala dessa coordenação humana, até para a gente entender se as nossas condutas seriam eficazes pela forma que a gente faz, muito desse conhecimento com certeza é necessário, né? E espero que um dia assim já tome coragem e retome esses estudos para trazer mais questões clínicas. É um chamado, hein? Inclusive, eu tava trocando mensagem agora com o Lucarelli pra entender esses possíveis futuros passos. Vamos ver se a conversa agora anda. Então a gente intimou o Lucarelli agora, né, ao vivo. Então fica aí direto. Nada com a pressão ao vivo, né? E pública, assim, pública, né? Isso. Eu acho que se não funcionar assim, a gente realmente pode quase desistir do processo. Rafa, eu queria pedir pra você balançar menos o carro, porque tá balançando a câmera. Eu vou reto. E eu queria pedir pro sol equalizar um pouco melhor a luz, porque tá estourando às vezes e às vezes tá muito escuro, tá, sol? Então, mas é isso. Então foi muito sensacional, Cíntia, você está uma bela estreia, né? Eu queria ter estreado nos congressos assim, antes eu só ficava lá morrendo de medo e suando. Então, está de parabéns. Algum comentário a mais? Não, só agradecer. E agradecer, assim, falei para os meninos, assim, que eu entrei no carro hoje de manhã. Foi muito especial ter estado neste congresso, estreado neste congresso, mas ao lado dos meninos, que assim, é sempre muito agradável estar com eles, mas eles estavam lá super me apoiando e super me incentivando. E isso fez toda a diferença. Então, publicamente, obrigada, meninas. De nada. Na real, a gente tava do lado lá fazendo comentários de terceira série. Também. Mas ela tá chamando isso de apoio, então pode sempre contar com a gente. Mas muito bom. Bom, e aí para fechar a minha palestra, eu falei sobre a questão de como fazer o paciente engajar mais, né, durante os atendimentos. E a grande questão foi uma estratégia de falar um pouco mais de atenção centrada na pessoa, né? Falar um pouco dos aspectos de comunicação, a parte de decisão compartilhada e tentar sair de um certo tradicional, né? Porque uma coisa que eu reparei é que em todas as palestras de ontem, todo mundo falou
sobre ser centrado na pessoa. Só que todo mundo passa por lá e fala assim, precisa ser. Mas o que é isso, né? Então, para mim, foi muito importante eu estou montando esse curso na STAR também, porque é uma temática que eu acho que ela serve para todos os casos. Não existe caso que você não precise desse engajamento do paciente. Lembrar que engajamento não é obediência, né? Lembrar que engajamento não é sobre um processo só de seguir regras ou protocolos, e sim do paciente participar e ele mostrar todos os desejos deles em relação às terapêuticas, ele conseguir escolher a melhor estratégia de intervenção, né? Então a ideia foi, de uma certa forma, conseguir abordar e principalmente colocar de forma prática, né? Fiz um roteirinho prático lá de atendimento, algumas pequenas dicas de comunicação, falei de prescrição de exercício e resposta afetiva, que é uma coisa que eu estou querendo aprofundar também. Então, diversas temáticas que para mim hoje são essenciais, e eu gosto de circular com esses temas que não é sobre uma patologia, né? Acaba sendo sobre reabilitação de uma forma mais ampla. Será que eu passo pela banca? Sabatina. Tá bom, então vamos lá. Assim que vai começar. Olha, modéstia à parte, eu acho que a minha palestra, a gente ainda teve depois, né, uma mesa redonda que finalizou o dia de ontem no congresso, mas acho que o combo eu e o Foucault no final foi um bom fechamento, no sentido de trazer uma palestra um pouco diferente, né? Ele não contou, mas ele já chegou tirando sapato e dando palestra descalço, e acho que é isso também, o de gerar identidade, né? O Foucault não é o Foucault de camisa, de sapato social, de blazer. Eu tirei a camisa. Hã? Não, a camisa ele ficou, ele achou melhor, ele achou por bem continuar de camisa. Ele não ficou desnudo. Calma, senão o pessoal já vai achar. Que negócio é esse? E buscando ali uma interação com a plateia e trazendo algo do Tebas, né? Que quando a gente brinca, a gente fica amigo. Exato. E eu sou suspeitíssima para falar sobre a temática que o Foucault abordou, eu gosto muito também. E achei que ele trouxe com umas provocações importantes ali, né? Principalmente nisso, sobre o que é o tratamento individualizado. Todo mundo fala, mas parece que fica meio solto, né? Porque no fim das contas é um individualizado, mas tá todo mundo fazendo a mesma coisa para todo mundo. E aí onde está esse individualizado, né? Eu acho que para mim o que ficou mais forte é isso. O que eu tô fazendo para de fato individualizar e personalizar meus atendimentos com os meus pacientes, e não tô só reproduzindo e achar que eu tô individualizando porque eu tô conversando um pouquinho mais com o paciente, ou porque eu tô escutando ele um pouco mais, porque eu sou simpática ou empática. Então é uma provocação que faz mexer no nosso lugarzinho ali enquanto fisioterapeuta, para entender se a gente de fato tá nesse lugar individualizado que a gente tem pregado tanto. Bom, tô aprovado? Tá aprovado, Obrigado. Muito bem aprovado, com louvor. Pô, eu acho que a palestra do Foucault, ela traz ali uma coisa que a gente está tentando fazer desde o começo do projeto de Fisioortopedia, né? Que é como tangibilizar essa aplicação dos conceitos modernos da dor, essa visão multidimensional na prática, porque muita gente fala, tem uma linguagem super requintada sobre abordagem biopsicossocial, centrada na pessoa, mas faz a mesma coisa de antes, só mudou a explicação, né? E a gente tem, assim, sempre foi uma preocupação nossa, como trazer algo diferente, como realmente mostrar esse diferente, porque, né, não dá para você mostrar num exercício, assim, não é uma coisa que você consegue simplificar sem banalizar, né? E eu acho que é isso, né? A reflexão que o Foucault trouxe foi muito sobre, poxa, será que fazer uma abordagem individualizada né, olhar o paciente, em um eu vou fortalecer quadríceps e panturrilha e no outro só o quadríceps? Será que é isso que é individualização, né? Ou não? Será que olhar para a vida da pessoa, para quem ela é, e tentar tomar uma decisão compartilhada sobre um melhor trajetória, os tratamentos que ela está disposta a fazer, os objetivos, metas, motivações? Então é algo muito mais profundo falar que a gente está individualizando o tratamento, né? E realmente, poucas vezes eu vi palestras que tentam mostrar como fazer, né? Eu acho que foi um passo importante aí, uma palestra muito legal também. Então,
Agora se vai pedir para você sair do carro, para a banca aqui considerar, fazer as considerações dela. E aí qualquer coisa, se você for pronto, você volta, né? Senão fica aí, tá tudo Senão certo. você fica aqui no acostamento. Tem um lugar com bastante coisa aqui Muita pra você coisa. fazer. Muito bom. Eu vou ficar no capô aqui do carro enquanto isso, então. Bom, gente, a bateria do computador está acabando, mas a gente já falou tudo que a gente tinha combinado para falar. Então, o congresso foi realmente muito bacana, foi muito diferente. Foi um prazer conhecer algumas pessoas. Vou mandar um beijo especial aqui para minha mãe, não, para Cecília Aquino, que eu pude conhecer pessoalmente. O Fabão, né, o grande Fabão, que virou um grande amigo agora, né? E agora estamos íntimos, né? Então isso foi muito bacana. E rever diversas pessoas, né? O Lara, a Ana, o André. O Massa Rude também, que já foi aluno nosso, que a gente conheceu pessoalmente. A gente conheceu diversos alunos do Fisiortopedia. Isso foi muito bacana. A gente fez uma foto aí que a gente vai postar com os alunos, né? Então, muito obrigado, vocês são alunos e passaram por lá, deram um abraço, tiraram uma foto, todo carinho. Isso pra gente é muito especial, né? Então, isso alimenta a gente. E falar que a gente está ansioso pro próximo On The Road, né? Espero que algum desses seja internacional até. A gente está com essa ideia, né, gente, de começar a tentar trazer um pouco das mensagens que os eventos estão trazendo, as novidades, né? Então, enfim, se vocês gostaram, também deixe o seu comentário aí, deixe sua sugestão, até para a gente poder entender se, né, vocês faz sentido, né, a gente trazer ou tentar trazer o que está sendo discutido nos principais eventos aí para vocês. É isso então, gente. Então, ó, um grande abraço para todo mundo. Rafa, muito obrigado. Cíntia, muito obrigado pela sua participação especial. Eu que agradeço. Por Posso ter fazer a curva agora? Agora você pode voltar a fazer curva, a Rafa ia acelerar também. E a gente fica até o próximo episódio. Grande abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.